Muito bem, boa noite. Segunda tentativa que nós iremos fazer para a live de hoje, sexta-feira. Eu realmente não sei o que se passa, não sei se é questão da conexão. Ontem eu dizia que caiu uma chuva torrencial aqui em São Carlos e por conta disso não conseguimos dar andamento na live que nós teríamos. A ideia é que hoje nós consigamos, eu só peço encarecidamente para que vocês participem mais do que nunca. Se tiverem recebendo legal a live, se a imagem estiver bem, se o áudio estiver ok, por favor, avisem para que não tenhamos nenhum contratempo, para que a coisa não fique truncada. Eu falando aqui sem saber se vocês estão escutando daí. E assim nós vamos. Bom, tô vendo que estão entrando aqui algumas pessoas. Ivan, a Mel, a Bianca, a Renata, o Newton, muito bem. É isso aí. Então, a priori, acredito eu, ao menos daqui, do lado da tela para cá, que está tudo bem. Só me ajudem aí. Renata, Maria, se estiverem com imagem ok, com áudio ok, por favor, mandem um joinha, avisem. E eu já explico de que modo nós seguiremos a live de hoje. Boa noite, Thiago Piotto. Bom tê-lo aqui, viu, meu irmão? Satisfação. Léo Zaninete, sempre presente, hein, Léo? O Léo, eu acho que é um dos poucos, talvez o único, que não perdeu nenhuma live até agora. Eu não sei se ele fica até o final. O Léo é um primo meu, um primo novo, pequeno, lá de São Paulo. Ele entra em todas. Eu não sei se o tema segura ele para ficar aqui até o final, mas pelo menos ele dá uma passada. Excelente, Léo. Bom, deixa eu explicar o que se passa então. Eu faria a live de hoje com o Pacheco, live essa que tentamos fazer no dia de ontem, nós não conseguimos. Problema, sabe-se lá de que ordem, né? Talvez a conexão minha ruim por conta de uma chuva forte que caiu na cidade de São Carlos. Qual foi o problema lá do Pacheco também não se sabe, estava oscilando um pouco o nosso sinal. Enfim, começamos a live de ontem, tivemos que tirá-la do ar por 1, 2, 3 vezes. O Pacheco tentou fazê-la sozinha, não conseguiu, por fim nós desistimos. E como o tema é importantíssimo, de alta relevância, ainda mais para o começo do ano, nós não queríamos ficar sem live, que remarcamos para o dia de hoje. Porém, o que se passa? O Pacheco me ligou, conversamos agora no fim da tarde, e ele teve uma urgência, teve um imprevisto profissional, ele teve que viajar, vai ter que reviajar nessa madrugada para resolver algumas questões, e por conta disso não vai poder estar na live, pediu desculpa e pediu para que eu seguisse a live daqui, e muito em breve, se tudo der certo, na próxima quinta-feira, nós então faremos uma live juntas, uma live junto, Pacheco e eu, por hora e por hoje, nós seguiremos com um tema que era a proposta de ontem, mas não mais uma live a dois, só uma live aqui comigo. Mas eu quero dizer que é bom ter vocês aqui, principalmente aqueles que são perseverantes, que tentaram ontem, retentaram, tentaram novamente, insistentemente, não conseguiram, porque foi um fracasso por conta da conexão, ou qualquer outro problema que agravou, mas hoje estão aqui novamente. Então, Paulo Giovanni, estou vendo aqui Denise. Muito bem, se vocês tiverem dúvidas já quanto à live de hoje, para que a gente possa fazer também um bate-papo, fiquem muito à vontade para mandar. Nós iremos falar a grosso modo, resumidamente, sobre os nossos deveres. Dever e presença, mas iremos nos ater um pouco mais no campo dos deveres. Para fazer essa live de hoje, eu pensei num tema que me parece muito oportuno, ainda mais no começo do ano. É um tema que recorrentemente José Maria Escrivá traz em sua obra. Salvo engano, com essa frase, deste modo, ele traz no livro O Caminho, mas em tantos outros livros, outras meditações, ele também traz essa mesma reflexão, na qual José Maria Escrivá diz o seguinte: faz o que deves e está no que fazes. Então, vamos dividir essa frase em dois grandes momentos, em duas grandes sentenças. A primeira dela nos diz o seguinte: faz o que deves. E aqui já abre todo um campo de reflexão muito interessante, reitero, principalmente no começo do ano. Nós sempre começamos o ano com uma motivação um pouco mais elevada, com uma expectativa um pouco mais acima. Por quê? Porque nós olhamos o que fora o ano que se passou, fazemos os nossos balanços, nos experimentamos e nos percebemos como uma tarefa, e nessa tarefa que nós somos
nós todos percebemos que nós não estamos acabados, que nós não estamos realizados, nós percebemos inevitavelmente que houveram muitos déficits, muitas falhas, muitas coisas que poderiam ter sido diferentes, porque poderiam ter sido melhores. Nós olhamos sempre para o ano que se passou e sentimos, entre outras coisas, não só, mas entre outras coisas, sentimos essa sensação de que nós poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter nos empenhado mais, nos dedicado mais, amado mais, perdoado mais, poderíamos ter tido um coração mais generoso, mais aberto, mais derramado, poderíamos estar com mais vivacidade, com mais intensidade e inteireza em tudo aquilo que nós fomos convocados pela vida a fazer. Então assim, o ano sempre termina com um certo balanço, e nesse balanço é inegável que hajam os pontos negativos. Há tantos outros positivos, mas os negativos ficam como que à espera de serem realizados. É como se nos dissessem assim, olha, as coisas não caminharam tão bem, mas elas podem ser diferentes. Eu não me tornei tudo aquilo que eu poderia me tornar, eu não realizei todas aquelas potências que me foram dadas, mas elas ainda aguardam pacienciosamente para serem realizadas. E ao iniciar o ano eu começo a me perguntar, tá? Então, se não daquele modo, como? Se não do jeito que eu fiz, de que jeito? Né? Se não com aquela atenção um pouco tíbia, né? com aquelas minhas ações um pouco fracas, com qual? Com qual atenção, com qual ação, com qual disposição eu posso encarar o ano? E tem algo que assim é fundamental. Antes de pensarmos em altas realizações, antes de pensarmos, guardem essa palavra, em atos heróicos, antes de pensarmos em atos heróicos, nós temos que pensar naquilo que temos de mais trivial, naquilo que temos de mais essencial. Porque é o seguinte, pensem comigo, nem todos nós que aqui estamos somos chamados a realizar grandes feitos. Grandes feitos são para poucas pessoas. E mesmo que nós tenhamos a capacidade, a possibilidade de em algum momento da nossa vida realizar um grande feito, isso vai ser pontual, isso vai ser esporádico, né? Isso vai ser algo que está lá na nossa biografia, mas não é toda a nossa história, é um evento quase que isolado, né? De repente poder dar a vida por alguém, poder defender uma pessoa inocentada, porque muitas vezes quem somos nós para defender um inocente, né? Nós não somos ninguém, nossa voz não é ouvida, nós não temos relevância, né? Nossa colocação não causa nenhum tipo de impacto, né? Então assim, sei lá, de repente grandes feitos, feitos heróicos, né? Alguém que morre pela sua fé, pelo seu país, alguém que dá vida pela sua família, né? Alguém que muda o curso da história do seu tempo, porque se torna um grande governador, um grande estadista, né? Porque se torna uma pessoa midiática e a partir daquilo que ela vive, daquilo que ela fala, ela impacta a vida de centenas de milhares de pessoas. Esses grandes feitos heróicos, feitos como de, por exemplo, um São Thomas More, né, que era o primeiro ministro do rei Henrique VIII e que na divisão que teve da igreja anglicana com a igreja romana decide ficar do lado do sumo pontífice, né, e se torna um cárcere, depois tem a sua cabeça degolada, mas não sem antes deixar toda uma reflexão, todo um escrito, todo um testemunho de vida. Entende? Esses grandes feitos, a priori, não são para nós. Esses grandes feitos, a priori, não são para pessoas como eu e como você. E se em algum momento forem, vai ser algo muito pontual. Vai ser algo assim, que dentre tantas outras questões surge como uma grande possibilidade de mostrar ao mundo, né, aquilo que nós ansiamos, desejamos vir a ser. Agora, o que nos cabe, se não esses grandes feitos heróicos, o que nos cabe no dia a dia, no cotidiano, são os nossos deveres. Cumprir os nossos deveres é algo muito maior, é algo, depois eu explico essa expressão, algo muito mais magnânimo, é algo muito mais grandioso, é algo muito mais valoroso, é algo
que forja muito mais o nosso caráter do que feitos heróicos. Os feitos heróicos são o que são e ponto. Agora, os pequenos deveres, aquela paciência, aquela atenção dada ao dia, dada à rotina, aqueles meus deveres de estados que eu sou chamado a cumprir e que se eu não os cumprir ficarão sem serem cumpridos, porque aquilo diz respeito quase que tão somente à minha pessoa, esses meus deveres, eles me ajudam muito mais a me instalar na realidade, me ajudam muito mais a forjar o meu caráter, me ajudam muito mais a superar o meu temperamento, né? Temperamento, uma questão tão cara para tantos aí, vocês são fissurados, eu nunca vi apaixonados por temperamentos. O cumprimento dos nossos deveres nos ajuda muito mais a superar, a equilibrar, a achar o devido lugar dos nossos temperamentos do que qualquer outra grande realização que nós venhamos a ter, do que qualquer outra grande realização. Porque você entende, o que vai de fato nos preparando? O que nos prepara, né, para os grandes episódios da vida são os treinos. Ninguém corre uma maratona, teve agora, né, no dia 31, a São Silvestre, ninguém corre uma maratona acho que a maratona é 42 quilômetros, é isso? Não sei se é 36 ou 42, eu não sou maratonista, sei muito pouco, mas ninguém corre algumas dezenas de quilômetros se não treinar corriqueiramente, se dia após dia não se dispuser a ter pequenas atitudes, pequenas atenções devidas a coisas assim, a priori insignificantes, como se alimentar bem, como dormir bem, como alongar-se bem, fortalecer a sua musculatura, estar bem hidratado, estar com a cabeça em dia, estar com o emocional controlado. Você entende? Ninguém com síndrome de pânico corre uma maratona, né? Ninguém que sofre, né, algum problema sério, né, numa musculatura corre uma maratona. Ninguém que se alimenta de fast food, né, 350 dias num ano, né, consegue num período pequeno de 10, 15 dias se preparar para uma corrida, entende? Esse grande feito, esse feito heróico, que é, por exemplo, correr uma maratona, ela se dá a partir de pequenas realizações que são feitas no dia a dia. E uma coisa que eu percebo que nós nos furtamos com muita facilidade é de cumprir os nossos deveres. Nós miramos naquilo que nós queremos nos tornar, e isso é bom, isso não é de todo ruim. Nós miramos naquele ideal de pessoa que nós temos, aquilo que nós queremos vir a ser, e nós imaginamos que as coisas elas se dão por salto, que o simples fato de eu querer, de me empenhar durante alguns poucos dias, algumas poucas horas, quiçá alguns poucos meses, vai me botar lá naquela situação, naquele lugar. Nós achamos que as coisas acontecem por salto e nada que é valoroso, nada que é grandioso se dá em saltos. Tudo que é valoroso é também custoso. Tudo que é chamado a tornar-se grande começa pequeno. E olha que interessante, nós estamos ainda aí, né, no eco, né, da celebração natalina. Né, nós ainda estamos, né, imbuídos desse espírito natalino. Há poucos dias nós celebrávamos o Natal. E entre outras coisas, qual que é essa grande mensagem do Natal? Está até aqui, né, a árvore enfeitada ainda aqui ao meu lado, aqui em casa. Qual que é a grande mensagem do Natal? É que um grande feito, que seria a salvação do mundo, começou no silêncio de uma gruta, lá num estábulo. Aquele homem que viria a salvar o mundo, primeiro começa o seu caminho tornando-se homem e fazendo-se pequeno, precisando de colo, precisando de peito, precisando ser aquecido, aquecido pelas palhas, aquecido pelo colo de sua mãe e de seu pai, aquecido pela respiração e pela presença dos animais que lá estavam. Entende? As coisas que um dia vão se tornar grandes, elas começam pequenas. Até a mensagem do Natal é um pouco essa. Olha, menos, é necessário se abaixar. É necessário se abaixar, inclusive para meditar esse mistério do Natal. Dizem que a nossa visão de que
Jesus nasceu num estábulo, é um pouco equivocada, na verdade. O que tem na região, em Belém, não são esses estábulos como nós temos aqui, onde se guardam os animais. São grutas, são cavernas pequenas. Então, até para entrar nesse espaço, para entrar nesse mistério, para meditar essa verdade, é necessário se rebaixar, é necessário se recolher, é necessário fazer esse pequeno para conseguir adentrar dentro daquele mistério que ainda é um germe, que ainda é uma semente, que ainda estará oculto e escondido durante anos e anos e anos, durante 30 anos, vivendo na pobre cidade de Nazaré, ajudando o seu pai com os trabalhos de carpintaria, ajudando a sua mãe. Né? Entende? Assim, a nossa vida, ela precisa seguir um pouco esse ritmo. Nós queremos nos tornar algo que o valha. Nós queremos, e é bom que nós queiramos isso. E espero que todos nós cheguemos a isso. Só que antes de realizarmos esses grandes feitos, nós precisamos nos recolher, diminuir, nos rebaixar. Nós precisamos entrar, desculpe essa expressão que a priori parece um pouco religiosa, e é também religiosa, mas não só isso, estou usando também como algo simbólico, né, como algo que para nós aqui do Ocidente faz todo sentido, porque nós conhecemos a história. Nós precisamos entrar um pouco em Nazaré, naquela vida cotidiana, naquela vida ordinária. O extraordinário, ele só se dá a partir da vivência do ordinário. As coisas grandiosas, elas começam pequenas. Os feitos heróicos, eles só acontecem, se é que um dia irão acontecer, se antes nós tivermos um preparo, se antes nós tivermos uma constância, se antes nós tivermos algo mais ritmado. Entende? Grave isso. O extraordinário, ele se dá na vivência do ordinário. Durante anos, usei aqui o exemplo, né? Estamos no Natal, usei o exemplo do nosso Senhor, usei o exemplo de Jesus. Durante 30 anos o que ele fez? Viveu meio que no anonimato. Pouco se sabe, pouco se relatou, pouco se fez, mas este pouco, que de tão pouco também não fora relatado, foi o pouco que foi forjando uma história. Foi o pouco que foi preparando alguém a uma missão. E esse tem que ser um pouco do nosso trabalho. No escondimento, no silêncio, no acordar cedo, no entregar-se ao dia, no realizar os nossos deveres. Retoma a frase dessa live, a primeira sentença dessa live: faz o que deves. Fazendo aquilo que nós devemos, como que eu sei o que eu devo fazer? Quando nós falamos de deveres, o que são os meus deveres? Olha, os meus deveres é aquilo que, se eu não fizer, possivelmente ficará sem ser feito. E que, se alguém fizer, vai ter aquela impressão de que está fazendo por mim. E eu vou ter a impressão de que eu me sabotei porque alguém está fazendo algo que cabia tão somente a mim. Aquela sensação um tanto quanto estranho. Né? É isso mesmo. O Tokovsky, desculpa, acho que é assim que se fala, escreveu: um tijolo por dia, faça chuva ou faça sol. É exatamente isso. E José Maria Escrivá diz exatamente isso. Ele fala: olha, para construir um grande edifício é tijolo após tijolo, massa após massa, dia após dia, pacienciosamente, né? Para que um dia aquele edifício aconteça. Agora, voltando, quais são os nossos deveres? Os nossos deveres é aquilo que, se eu não fizer, ficará sem ser feito. É aquilo que me cabe. É aquele e-mail que, se eu responder, vai ficar sem resposta. É aquele paciente que, se eu não atender, ficará naquele dia sem atendimento. E ficará sem uma continuidade de atendimento, uma vez que fui eu que iniciei todo o processo dele e já estou com ele há algum tempo. Entende? É aquela fralda que, se eu não trocar, vai ficar sem ser trocada, e aquela bunda que, se não tiver uma fralda nova, né, para conseguir acolhê-la, vai ficar assada. É aquela criança que chora e que, se não for eu a dar colo, aquele choro não finda. É aquela grama que está crescendo no meu jardim e que, se eu não cortar, possivelmente ficará sem ser cortado, porque ninguém vai entrar no quintal da minha casa e cortar a minha grama. A não ser que, né, enquanto um dever de Estado, eu também pague alguém para que faça isso que eu poderia estar fazendo. Você entende? O dever de Estado é isso, é aquela garrafa d'água, estou bebendo agora aqui a garrafa d'água, é aquela garrafa d'água que, se eu tiro da geladeira, esvazio e tomo e não coloco água novamente nela, ficará vazia. E vai ser natural eu ainda escutar
Algo do tipo, poxa, custava ter enchido, uma vez que foi você quem a esvaziou. Realmente, era o meu dever. O meu dever de Estado começa com essas coisas pequenas. Por exemplo, acordar no horário. Se eu não me arrancar da cama, ninguém me arranca. Eu não sei se alguém aí mora ainda com o pai e com a mãe, talvez alguns, né? Então acontece. Se você não sai da cama, o pai e a mãe chegam lá e ele tira. Mas para aqueles que já não moram em casa, moram sozinhos ou, né, moram com a esposa, com o esposo, se você não acordar da cama, possivelmente o seu parceiro, a sua esposa, o seu esposo, não vai dar conta de te tirar da cama. Acordar no horário cabe a você, responder aquele e-mail cabe a você, dar o melhor de si mesmo nas pequenas coisas do dia cabe a você, abastecer o teu carro, tirar o teu lixo, né, tomar o teu banho, né, estar de bem naquele dia, já iniciando com uma boa refeição, tomar um bom café, entende? Essas pequenas coisas triviais que parecem ser tão insignificantes, isso tudo são os nossos deveres. Por exemplo, pode parecer algo maluco, mas olha, um dos meus deveres é estar bem alimentado. Por quê? Porque uma vez que eu entro na clínica, comumente às 9 da manhã, uma vez que eu entro na clínica às 9, antes disso já fiz as minhas atividades, já fiz, né, os meus outros momentos do dia, dali para frente, dali até às 18, até às 19, 19h30, o que eu vou fazer é estar diante de pessoas que sofrem, que precisam da minha atenção, que precisam da minha ajuda, que precisam da minha presença, que precisam da minha inteireza. E se eu estiver, né, fraco, se eu estiver com fome, se eu estiver mais preocupado com o meu estômago do que com aquele coração que está se derramando na minha presença, se a minha fome me trouxer dor de cabeça, se a minha dor de cabeça me trazer irritação, se a minha irritação atrapalhar aquele caso, eu não cumpri o meu dever de Estado, que é, enquanto psicólogo, conseguir ser ouvido, conseguir estar atento, conseguir provocar e mobilizar aquela pessoa para uma mudança. Você entende? Então, assim, até a nossa alimentação, e uma alimentação boa, é o nosso dever de Estado. Eu descobri recentemente que eu tenho uma certa intolerância a glúten. Eu como glúten, além de ficar um pouco mais irritado, eu fico com coriza, o olho fica lacrimejando. Então é o seguinte, se eu quero estar bem para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pacientes, para a vida, por exemplo, um dos meus deveres de Estado é me abster daquilo que me faz mal, e me fazendo mal causa também um mal às outras pessoas. Ou seja, comecemos com essas coisas muito triviais. Eu não estou dizendo que só isso é nosso dever de Estado. Não é só isso, mas essas pequenas coisas, pequeníssimas coisas, são a base sob a qual se constrói um edifício, sob a qual nós conseguimos começar um diálogo. Viver bem o nosso dever de Estado num casamento, sendo fiel, junto aos filhos, sendo atento e querendo a todo momento educá-los, amá-los, acolhê-los. No trabalho, o lixeiro fazendo o melhor que pode, catando o seu lixo, né? O advogado fazendo o melhor que pode, montando uma boa peça e defendendo aqueles que confiaram a ele a sua vida, a sua firma, o que quer que seja. Entenda, Maria, o tema da live é faz o que deves e está no que fazes. Se alguém quiser escrever aí, eu fixo aqui embaixo, fica até mais fácil. Entende? Então, assim, são as pequenas coisas. A grande questão é o seguinte, quais são as pequenas coisas que lhe cabem? Quais são as pequenas coisas que, se você não fizer, ficará sem ser feito? Esse é o ponto. Esse é o ponto primeiro. Agora, por quê? E aqui eu entro numa segunda discussão dos deveres. O porquê para nós... Obrigado, Karine. Karine Bastos. Sempre muito presente, né, Karine? Fixar. Pronto. Tá feito aí. Faz o que deves e está no que fazes. Obrigado, Karine. Por que para nós é tão difícil essa reflexão dos deveres? Porque assim, no primeiro momento parece até ridículo, parece banal. É claro, eu tenho os meus deveres e eu preciso cumpri-los. Tudo bem, só que eu não cumpro o meu e você não cumpre os seus. Essa é a grande verdade. Né? De um montante de deveres que nós temos, nós cumprimos pouquíssimos. A grande parte fica sem ser cumprido ou é cumprida de qualquer forma. Nós não estamos naquilo que fazemos. Simplesmente fazemos e encerramos o assunto. Mas por quê? Por que é tão difícil? Entre outras coisas, porque nós temos uma mentalidade, principalmente nós brasileiros, nós temos uma mentalidade de que alguém nos deve algo. E aí vem aquele chavão fantástico criado pelo Ítalo Marcilli, né? Que vem batendo exatamente nesse ponto,
que vem exatamente tocando, batendo nessa tecla, que diz, olha, ninguém lhe deve nada. E é exatamente isso. Porque nós temos uma mentalidade de que alguém me deve algo. Quando eu penso que alguém me deve algo, eu estou entrando no reino dos direitos. Eu estou bradando por direitos. Olha, eu tenho direito a receber a tua atenção. Eu tenho direito, né, de receber o afeto e o carinho. Eu tenho direito de um transporte público de qualidade. Eu tenho direito de um hospital público de qualidade. Eu tenho direito de que a rua na frente da minha casa esteja asfaltada. Eu tenho direito, né, de que haja emprego suficiente para que eu não seja mais um desempregado nesse mundo. Eu tenho o direito de ter uma casa própria. O direito de ir e vir. A todo momento nós trabalhamos muito freneticamente no reino dos direitos. Direitos é aquilo que alguém me deve, entende? Quando eu falo dos meus direitos, eu estou dizendo de um dever que alguém tem para comigo. Seja esse alguém uma mãe, um pai, os meus ancestrais, a minha esposa, os meus filhos, os meus subordinados, o meu patrão, o governo, o Estado, seja o ente que for, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, alguém tem dever para comigo. Então o meu filho, né, ele precisa me obedecer. Por quê? Porque eu tenho o direito, enquanto pai, de ser escutado. A minha esposa precisa ser fiel a mim e me respeitar, porque eu tenho o direito, enquanto marido, né, de ter alguém do meu lado que seja de confiança. Entende? Nós ficamos presos nesse negócio de direitos. O que são os deveres? Olha, que alguém me deva algo, tudo bem. Eu não o nego, mas eu não faço disso, desculpa a expressão, uma masturbação mental, uma neurose. Algo que a todo momento eu fico recorrendo, fico lembrando, fico como que massageando o meu ego em cima disso. Olha, puxa vida, eu até poderia estar melhor se o governo não estivesse tão ruim, porque afinal de contas o governo me deve algo, deve um país mais justo, deve um país mais fraterno, deve, né, políticas públicas de qualidade que não deixem os seus desempregados. Eu paro com essa neurose, com essa masturbação mental de ficar achando que as pessoas me devem algo e eu assumo o protagonismo da minha vida perguntando, tá, que alguém me deva algo, tudo bem. Mas assim, tudo bem no seguinte sentido, eu sei que isso existe, eu sei que deve ter alguém nesse momento fazendo algo por mim, mas essa não é o meu foco de atenção, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação, a minha motivação, essa é a palavra, a minha motivação está naquilo que eu devo para com a comunidade, naquilo que eu devo para com os meus, naquilo que eu devo para com a minha vida. O que eu devo, pouco importa o que alguém precisa fazer por mim. Se fizer ou se eu não fizer, assim, isso não está ao meu alcance. Agora, o que eu devo fazer por vocês, o que eu devo fazer pelos meus, o que eu devo fazer pela minha vida, isso está ao meu alcance, e se não for objeto da minha reflexão, isso aqui torna-se uma tremenda de uma perdição. É exatamente isso, Karine. Ela falou, esse protagonismo não é fácil, porém é libertador. É claro que é libertador, porque é só quando eu tomo as rédeas da minha vida e começo a vivê-la de fato em primeira pessoa que eu começo a entender quem eu sou, para onde eu vou e quais os meios que eu tenho em mãos para chegar até lá. Entende? Então, a grande questão é essa. Cumpramos com os nossos deveres. Eu quero usar ainda uma última expressão, ainda de José Maria Escrivá, o mesmo que é o autor dessa frase, faz o que deves e está no que fazes. Ele diz do burro de Nora, né? Ele fala, bendita a paciência do burro de Nora. O que é o burro de Nora? É aquele burrico que fica preso, né? Normalmente são dois burros que ficam preso numa coluna, e essa coluna tem uma pedra pesada que vai moendo os grãos, moendo os trigos, né, que estão abaixo. Eles vão rodando, vivendo, né, a todo momento em círculo. Eles vão rodando e o movimento do burro de Nora vai fazendo com que essa haste que está fixada numa pedra vá também rodando, e ao rodar essa pedra, ela vai moendo os grãos, moendo os trigos, né, para que eles sirvam de alimento para a população. E ele diz, bendita a paciência do burro de Nora, todo dia o mesmo movimento,
todo dia e a todo momento o mesmo passo. Constante, perseverante, dedicado, sempre cumprindo, né, a mesma obrigação, que é de rodar. Muitas vezes a nossa vida parece que está em ciclo, e assim, que bom, assim, mas parece que eu já vivi isso antes. Parece que 2020 começa um pouco parecido com o que foi 2019, ótimo. Parece que o dia de hoje não é tão diferente do dia de ontem. E é o que tudo indica, o dia de amanhã será tão parecido quanto esses últimos dois. Perfeito! É isso. Quando as coisas começam a se repetir, quando as coisas começam, né, a ter uma constância, a estarem cadenciadas, a estarem todas elas muito, muito parecidas, nós então começamos a desenvolver uma rota, uma rotina. Nós começamos a entrar na esfera do cotidiano. Esse cotidiano começa a se configurar como uma vida ordinária. Essa bendita paciência do burro, que no fundo assim somos um pouco, né, todos nós. Essa bendita paciência do burro que acorda no mesmo horário, que dá os mesmos passos, que gira no mesmo ciclo, e o quanto o seu trabalho não se torna vida. O quanto que essa sua dedicação, assim, nós estamos colocando, né, vida com notas humanas lá no burro. Né? Assim, eu sei, o burro não tem toda essa reflexão que nós estamos trazendo aqui, mas nós, né, podemos pensar, né, o que se passa e trazer para a nossa vida, porque não é tão diferente. Todos nós somos um pouco burricos nesse sentido. Que bom quando a nossa vida começa a ter esse ciclo. Que a nossa vida começa a ter esse giro. É exatamente isso, essa constância, essa atividade rotineira que vai fazendo com que nós tomemos consciência dos nossos deveres e comecemos a cumpri-los. Porque eu só começo a entender de fato o que são os meus deveres quando as coisas começarem a se repetir. Quando elas começarem dia após dia a saltarem ante os meus olhos. Ao tomar consciência disso e ao fazer disso a minha missão, ao fazer disso parte fundamental e integrante da minha história, isso aqui começa também a me realizar enquanto pessoa. Tem uma frase, não me lembro o autor, costumo usar nos cursos em Rota, que diz o seguinte: realiza os teus deveres e eles te realizarão. Assim, sei lá, eu chutaria de novo que é de escrivar, possível. Né? Porque ninguém, tanto quanto ele, nos últimos anos, falou com tanta propriedade sobre a vida ordinária, sobre o cumprimento dos deveres. Ou seja, realiza os teus deveres e eles te realizarão. Não é outra coisa que nos realiza. Não é um grande feito, não é uma grande festa, não é um grande ganho, né? Não é uma loteria. A realização não é uma loteria. A realização da nossa vida não é simplesmente, né, um cruzar a linha de chegada, mas é o esforço que nós empregamos, primeiro, para entrarmos nessa corrida, e o esforço que nós empregamos para conseguirmos completar essa grande maratona que nos é colocada nessa vida. Entende? Então, assim, o que faz com que um ano seja um ano frutuoso? Quando nós chegarmos lá no fim de 2020, o que vai ajudar no balanço que nós iremos fazer? O que vai ajudar para que nós tenhamos tranquilidade e consigamos jogar um olhar, né, de esperança e de vitória no ano que está se findando. É o cumprimento dos nossos deveres. É exatamente o cumprimento dos nossos deveres. Entende? Então assim, por exemplo, a Karine está falando, né, fale um pouco mais dos deveres de Estado. É que aí a gente entra numa outra grande seara, mas é o seguinte, né, por exemplo, não é difícil ninguém entender quais são os seus deveres de Estado. Por exemplo, enquanto homem casado, nós temos os nossos deveres de Estado, é evidente, são aqueles votos, aqueles juramentos que nós livremente fizemos e que, naquele momento em que fizemos, nos responsabilizamos com aquilo que nós falamos. Enquanto cidadão, nós temos os nossos deveres. Dever de Estado. Qual que é o dever de Estado, né, de um cidadão? Assim, o que de fato nos instala nessa realidade do mundo, enquanto alguém que cumpre o seu dever de Estado, sendo um bom munícipe, sendo um bom cidadão, olha,
é respeitar as pessoas, é pagar os seus tributos, pagar os seus impostos, né? É de alguma forma lançar uma visão estadista sobre o seu país, sobre a sua realidade, fazendo aquilo que lhe cabe para mudar também a sua realidade, para otimizar o tempo e o momento em que ele vive. Né? O dever de Estado de um filho é respeitar e obedecer os seus pais. O dever de Estado de um estudante é se dedicar às aulas. Da mesma forma que o dever de Estado de um professor é dar uma boa aula, o dever de Estado de um aluno é ser o melhor aluno possível, não ser melhor do que ninguém necessariamente. Ser o melhor que ele pode, com certeza, com certeza. Ser o melhor que ele pode dentro daquele exercício específico é o seu dever de Estado. Então assim, o dever de Estado é aquilo que me prende naquela atividade, né, que eu estou vivendo, ou porque sou pago, ou porque livremente assumi as responsabilidades que ela me traria. Então assim, todos nós temos uma pancada de deveres de Estado, mas você entende? Eu nem estou entrando nesse segundo campo, que é o dever de Estado, eu estou entrando num muito menor. Eu estou entrando aqui nos deveres assim, do cotidiano, que são iguais para todos nós. Eu estou entrando, né, no burrico de Nora, né, na vida que começa a rodar, na vida que começa a entrar no eixo, na vida que começa a se repetir, e repetição essa que não é ruim. Né? Hoje as pessoas fazem de tudo para não terem rotina. Olha, uma pessoa sem rotina é uma pessoa que tende a adoecer mesmo. Né? Tem pessoas que não, porque a todo momento, assim, nem na mesma rua ela quer passar todos os dias, porque, né, cada dia ela quer fazer um caminho diferente até o seu trabalho, porque onde já se viu ter uma rotina, passar 2, 3 dias seguidos na frente da mesma banca e ver o mesmo senhor parado lá na frente. Mas isso é a vida. Isso é fantástico. O sol se põe e se levanta todos os dias num ritmo muito cadenciado e ninguém aqui se cansa de ver o sol. Não é mesmo? Se nós formos parar para pensar, até na criação, enquanto uma dimensão macro, existe um cotidiano. Todos os dias o sol levanta, todos os dias o sol se põe. Né? Os ciclos do dia, os ciclos do mês, os ciclos do ano, os ciclos lunares, o movimento, né, da Terra, isso tudo é uma repetição e nós não nos cansamos dessa repetição, muito pelo contrário, é o que faz com que nós consigamos, né, nos instalar nessa realidade de pensar na nossa vida e nos comprometer com o nosso trabalho, com os nossos ofícios. Então assim, o que eu quero trazer hoje para vocês? Não tenhamos medo de vivemos um pouco no círculo. Não tenhamos medo de termos uma rotina, de termos algo que nos marca profundamente. Porque exatamente aí, no dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, é que nós vamos começar a adquirir força, começar a adquirir constância para fazermos algo que o valha no mundo e na nossa vida. Por exemplo, hoje eu fui ao médico levar minha filha no pediatra. Ninguém tem muita dúvida de que é muito mais fácil você estar diante de um médico que você sabe que tem anos de experiência. Né? Então, estava lá conversando com o médico e perguntei, poxa, quanto tempo, né, o senhor trabalha? Puxa, como pediatra, né, há mais de 50 anos. Poxa, e quantos casos, né, o senhor atendeu? Poxa, perdi a conta, mas assim, centenas de milhares de casos, evidentemente, né? Quando nós estamos diante de uma pessoa que teve uma história repetida, que teve uma constância, que teve atividades não díspares, mas muito sucessivas umas às outras, nós nos acalmamos. Por exemplo, se está diante de um profissional recém-formado, você ainda fica, olha, pode ser que ele seja genial, pode ser que ele tenha se dedicado sobremaneira aos seus estudos acadêmicos, né? Pode ser que ele seja, né, um baita de um profissional na área dele, mas assim, ele ainda não foi provado, ele ainda não foi forjado, ele ainda não tem horas de voo suficiente para tirar o seu brevet. Eu vi que estava aí o Luiz Felipe, o meu irmão, ele é piloto da Azul. O que você precisa para entrar num avião e cruzar o oceano? Né? Assim, você precisa saber que tem um piloto lá que tem horas de voo suficiente, que sabe o que está fazendo diante daquela enormidade
de possibilidades que um painel apresenta, diante da enormidade de botões, de luzes, de indicadores, né, que tem ante os seus olhos. Você precisa ter certeza que aquela pessoa não está fazendo o primeiro voo da sua vida. Que ela treinou em simulador, treinou no solo, treinou na terra, treinou com prancheta, treinou com gráficos, treinou no computador, né, treinou no teco-teco, treinou no bimotor, treinou numa aeronave um pouco maior, antes de entrar nas maiores, ainda em solo, treinava em simuladores de aeronaves maiores, entende? Você quer alguém que tenha constância, que fez a sua vida se tornar uma grande rotina, no horário de acordar, de dormir, na sua forma de estudar, na dedicação que teve, nas leituras que fez e que refez, e que refez, e que refez, nos conceitos que vão internalizando, né, naquela pessoa. Entende? Então, assim, quando nós estamos diante de alguém, num campo profissional, algo que nos salta aos olhos e nos dá uma garantia de que ela pode, de fato, dominar todos os meios, todas as ferramentas que a sua profissão lhe exigem, é o seguinte: olha, quanto tempo essa pessoa tem? O quanto ela já fez essa atividade e a fez rotineiramente, repetidamente. O pé no chão é a porta da realidade. A abstração torna a vida da pessoa vazia, disse aqui o Danilo. Fantástico, professor. É exatamente isso, Danilo. Perfeito. O pé no chão é, de fato, essa porta de entrada para a realidade. A abstração torna a vida vazia. Se a gente ficar só abstraindo, só imaginando que a nossa vida vai acontecer em saltos, nós nos frustramos. Se nós começarmos um passo após o outro, um tijolo após o outro, fazer a nossa vida ter um movimento mais circular. Esse movimento circular vai gerar dínamo. Vai gerar dínamo de dinâmica mesmo, né? De energia. Quando nós começamos a rodar em ciclo, a nossa vida começa a adquirir força, nós começamos a adquirir constância, e aí então nós começamos a entrar no reino do extraordinário. Entenda? O extraordinário só se dá diante de uma vida ordinária. Nós teríamos muita dificuldade de acreditar em alguém que diz fazer coisas extraordinárias, mas que não tenha passado pela vida ordinária. Alguém que, por exemplo, diz ser um baita cirurgião, mas nunca sequer entrou numa sala de aula para estudar medicina e anatomia, nunca segurou um bisturi, né, nunca rasgou uma pele de porco, entende? Nós teríamos muita dificuldade. Agora, como que essa pessoa vai fazer um extraordinário, que é uma cirurgia tão meticulosa, tão cuidadosa, se ela não passou pela fase do ordinário? Entende? Então, assim, temos muito claro: o cumprimento dos nossos deveres, a realização dos nossos deveres nos realizam. Fazer os nossos deveres tem que ser o grande mote do nosso ano de 2020. E a última sentença, vou falar muito brevemente dela, né, porque o tema da live é: faz o que deves e está no que fazes. Porque a grande seguinte: não basta fazer. A grande questão não é fazer ou não. Fazer ou não já é um diferencial. Cumprir os nossos deveres já é algo muito interessante. Agora, de que modo eu cumpro? Porque é muito mais do que aquilo que é feito, é quem o faz e como o faz. Entende? Entende? Então, assim, eu posso primeiro perguntar, tá, o que você faz? Ah, eu sou enfermeiro. Tá? Assim, eu já consigo colocá-lo dentro de um campo. O campo da enfermagem, né, com as suas ações específicas. Agora, para além desse campo genérico e específico, eu quero saber quem faz isso e como você faz isso. E quando eu pergunto quem faz isso, você pode dizer, horas bolas, mas é evidente, sou eu sou enfermeiro. Não, mas é você mesmo, é você mesmo. É você na sua plenitude, é você na sua totalidade, é você na sua inteireza. Quando você está exercendo esse ofício, você está inteiro nele? Ou é só um espectro? Ou é só uma miragem? Ou é só um avatar? Quem que vive isso? Por exemplo, quando eu estou lá na clínica, a pergunta que eu devo me fazer constantemente é exatamente essa: eu estou inteiro aqui? Ou é uma parte minha que está aqui? Aqui estão os meus ouvidos, mas aqui não está o meu afeto. Aqui está parte da minha atenção, mas só parte, porque a outra está lá distante. Aqui não está acontecendo um encontro, porque
eu estou entretido comigo mesmo. Enquanto a pessoa fala, eu estou visitando a minha vida e pensando nas minhas coisas, na conta que eu tenho que pagar, né, nas atividades que eu tenho que fazer, na live que eu vou fazer à noite. Quando eu pergunto quem faz, é exatamente isso. Assim, quem? É você mesmo. É você inteiro. Inteiro. Inteiro não no sentido físico, entende? É você inteiro. O seu olhar está aqui. O seu ouvido está aqui. O seu coração está aqui, a tua vontade está aqui, a tua inteligência está aqui, está tudo aqui. É possível, assim, e com isso eu não estou fazendo necessariamente uma crítica, porque ninguém tem o dever de Estado de assistir a minha live, mas é bem possível que agora, nesse momento, você está ouvindo essa live e não está fazendo só isso, você entende? Você está na live, mas está também lá vendo quem lhe manda mensagem no WhatsApp, está vendo a live, mas está também vendo, né, o último episódio da série The Crown aí no Netflix. Você está, né, vendo e ouvindo a série, mas ao mesmo tempo está conversando com a pessoa que está aí do seu lado, fazendo comentários da live, mas também de tantas outras realidades que te levam para longe. Entende? Mas se isso, não é, mas se isso fosse o seu dever de Estado, você deveria parar e pensar, tá, quem está vivendo isso? Porque não sou eu inteiro, não sou eu inteira. É apenas uma parte minha. E eu preciso me botar aqui. Vontade, inteligência, eu todo preciso estar nesse momento cumprindo os meus deveres. Então a grande questão é a seguinte, quem faz e como faz? Porque senão nós simplesmente vamos fazer. Nós vamos, né, virar máquinas de cumprir deveres, como quem faz um checklist, mas no final do dia teve pouco envolvimento, teve pouco crescimento. Por quê? Porque as coisas foram se dando e eu não estava lá. Como diz Gabriel Marcel, tem muitas pessoas que não conseguem se tornar disponíveis às outras, diz Gabriel Marcel, porque estão a todo momento entretidas consigo mesmo. Então que nós possamos de fato nos tornar disponíveis aos outros. Porque caso contrário, nós estaremos a todo momento entretidos conosco mesmo e viveremos esse ostracismo, esse ensimesmamento. Quero fazer indicação de alguns livros aqui, já para encerrando o nosso tema, mas eu acho que seria interessante vocês anotarem, deixo como indicação de livros para o ano de 2020 de vocês. O primeiro deles, eu citei aqui no início da live, o livro Caminho. É uma leitura muito curta, muito reflexiva, né? Dá para se tornar até para as pessoas que tem fé, uma leitura também orante, meditada. O livro O Caminho, de José Maria Escrivá. Um outro livro é Amar o Mundo Apaixonadamente. Então, O Caminho, Amar o Mundo Apaixonadamente e O Homem que Sabia Perdoar, que é a biografia dele, né? Então, deixo aí a indicação desses 3 livros, O Caminho, Amar o Mundo Apaixonadamente e O Homem que Sabia Perdoar. Eu acho que tem tudo a ver com a live de hoje, com aquilo que nós estávamos falando. Quero indicar um último livro para vocês. O livro do Samuel Smiles, o livro Caráter. Tem coisa aqui bem interessante. Tem alguns pontos assim que enfim, não me apeteceram muito, daria para fazer algumas críticas, mas como um todo o livro é muito interessante. Tem uma parte, inclusive, que ele fala sobre os deveres, e eu acho que vale a pena a leitura. Ele fala um pouco do modo que nós devemos forjar o nosso caráter a partir de bons hábitos, a partir de uma vida virtuosa e valorosa. A Eduarda perguntou, sugere algum exercício para retomar a atenção plena? Agora, ótimo, Eduarda, ótimo. 2 bons exercícios. Um logo pela manhã e um antes de deitar. Logo pela manhã, uma boa atividade é o seguinte, eu parar 2, 3 minutos e a nível mental visualizar aquilo que vai ser o meu dia. Fazer um brainstorm do meu dia, por assim dizer. Tá, o que eu tenho para hoje? De forma muito rápida, visitar todas aquelas realidades que me demandam atenção e que me demandam presença naquele dia. Tá? Então, agora eu levanto, saio da cama, tomo meu café da manhã, depois venho para o chuveiro, tomo um bom banho, vou para a academia, da academia entro no serviço e no serviço eu tenho que responder aquele e-mail, assim que eu chegar lá eu não posso esquecer de passar na sala do fulano, porque eu preciso antes de tudo fazer um acordo com ele. Entende assim, eu vou visitando tudo, depois eu volto para casa,
né, fico um pouco com os meus filhos, com a minha esposa. Nesse momento é interessante que eu consiga dar uma atenção e uma dedicação exclusiva lá um pouco às crianças. Entende? Eu vou visitar o meu dia assim, com flashes, rápidas passagens. E ao fazer isso eu já começo a me lembrar o que eu não posso deixar faltar. Puxa, eu não posso deixar faltar a atenção, a presença, principalmente naqueles pontos que eu tenho sido falhos, principalmente com aquelas realidades que eu tenho sido muito miserável. Então assim, no início do dia, um rápido brainstorm daquilo que vai ser o dia. No final do dia, de 2 a 5 minutos, a priori não precisa gastar mais que isso, um diário, colocando quais foram as coisas boas que aconteceram naquele dia, quais foram as coisas que não foram boas naquele dia, as falhas, as faltas que eu tive naquele dia e o que poderia ter sido diferente. 3 grandes áreas. Eu vou refletir acerca daquele dia nesse diário. E pode ser coisas muito simples, muito triviais. Por exemplo, coloco 2, 3 coisas que foram muito boas. 2, 3 coisas que, assim, puxa, foram ruins. E pode ser coisas, assim, a priori banais, entende? Mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, puxa, eu tenho usado esse exemplo nos cursos que eu tenho dado. Puxa, eu fui atravessar a rua de carro, vi que tinha, né, uma senhora idosa, né, esperando alguém para lhe dar passagem. Eu vendo que ela estava esperando alguém para lhe dar passagem, podendo ser eu essa pessoa a lhe dar passagem, eu não o fiz, eu avancei, cruzei a rua, né, e segui o meu dia. E agora à noite eu me lembro, poxa, custava nada ter parado o carro para aquela pobre senhora. Isso foi ruim. Faltou uma presença, faltou uma atitude, faltou um dever que eu tinha para com a sociedade, principalmente com, né, os mais fracos, os mais indefesos. Né? Entende? Assim, então, no final do dia eu vou colocar 3 coisas que foram boas, 3 coisas que foram ruins e 3 coisas que poderiam ter sido diferentes. Isso nos ajuda nessa, você disse aí de atenção plena, né? Hoje está muito forte essa ideia do mindfulness, né? Mas assim, isso me ajuda a me instalar na realidade. Fazer uma meditação no início do dia e fazer um diário no fim do dia é algo que faz toda a diferença. Eu deixo aqui como sugestão. A Karine disse, acabei de comprar um diário para isso. Perfeito, Karine. Acabando essa live, antes de deitar, já faça aí a sua revisão, o seu balanço do dia. Comece dessa forma, eu acho que é um bom modo de se começar um diário. Bom, eu acho que já avançamos no horário, pretendia fazer uma live um pouco mais breve. Acabei, né, falando até um pouco mais do que eu havia imaginado. Quero agradecer muito a presença de vocês, a paciência de vocês. Desculpem por ontem, desculpem pela ausência do Pacheco hoje, né? Ele pediu para transmitir um forte abraço a todos vocês e deixar justificada a ausência dele por conta de um dever que ele teve que cumprir, né, a nível profissional. Possivelmente na próxima quinta-feira nós estejamos juntos, mas se não for possível, eu cá estou. Quero montar depois um ciclo com vocês de 10 aulas sobre a pessoa humana em cima da antropologia de Viktor Frankl. Eu anuncio em breve quais serão esses 10 dias, mas a gente vai passar sobre os 10 tratados da pessoa humana de Viktor Frankl, tá bom? Um forte abraço, uma boa noite e até breve.